Oi, aqui é a Bruna Medeiros e esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre os princípios universais para o sucesso que eu estou fazendo baseado nesse livro aqui, As Escolhas para o Sucesso, do Stephen Covey. E esse livro ele conta várias histórias, né? Para quem ainda não viu nenhum vídeo, ele conta várias histórias reais, casos reais, que cada história tem a ver com um princípio que o autor considera que são princípios universais para a gente ter sucesso na vida, ser uma pessoa mais produtiva e mais feliz. Então eu estou contando, estou fazendo essa série de vídeos e cada vídeo eu conto uma história e falo sobre um princípio. E hoje a história é sobre o princípio da humildade, né? E é uma história de uma pessoa muito conhecida, que é o Abraham Lincoln, né? Ele foi presidente dos Estados Unidos e a história dele, ele era conhecido como uma pessoa honesta, né, e humilde. E a pessoa humilde é aquela pessoa que ela não se sente melhor que os outros, né? Por mais que ela saiba muito, que ela tenha um bom conhecimento de alguma coisa, ela sempre está buscando aprender e sempre admite, né, as suas falhas, os seus erros, e onde admite que sempre precisa progredir. E essa é uma pessoa humilde, né? E essa história de quando ele teve a maior remuneração dele no início da carreira dele como advogado, né? Ele morava em Springfield. Um dia foi um grande advogado da Filadélfia procurar ele, e lá em Springfield, onde ele morava. E esse advogado, ele trabalhava para uma grande empresa de colheitadeira, né? E naquela época estava rolando um processo de marca e patente entre duas grandes empresas desse ramo de colheitadeiras. E o processo ia ser feito ali em Springfield. Ele queria um advogado que conhecesse o juiz da região ali de Illinois, né? Onde ele morava. E aí ele foi procurar por ele, que ele foi bem recomendado. Só que ele atuava só ali na região, então ali era uma cidade pequena, né? Ele andava sempre assim, não andava bem vestido como os outros advogados de cidade grande, então ele era bem simples, né? E esse advogado foi procurar ele e ali ele já ofereceu uma remuneração muito maior do que ele já tinha recebido na vida dele, um adiantamento, né? Para ele poder participar ali daquele julgamento e prometeu que ele teria outros honorários também, que seriam muito mais do que ele poderia imaginar ganhar na vida dele ali como advogado. Então ele já recebeu aquele sinal, uma grande remuneração, e ele já foi estudar, né? A primeira coisa que ele fez foi o quê? Estudar sobre aquele caso, porque ele não entendia muito de marcas e patentes. Então ele se dedicou a estudar para poder, e fez um resumo o melhor que ele pôde fazer, né? E estava pronto para ir lá para o dia do julgamento. E até que ele soube que o julgamento foi transferido para uma outra cidade, que não ia ser mais ali, e não avisaram a ele. Ele já teve uma decepção, né? Já achou estranho, mas aí depois ele pensou, ele deve estar me poupando dos detalhes. E aí ele foi para essa outra cidade, e lá era uma cidade grande, né? E lá ele descobriu que outro advogado ia ser o principal, né? Dali eram vários advogados e eu tinha um outro advogado que ia ser o principal ali, que já tinha sido contratado, meio que ele ia ficar um pouco na reserva, né? Então ele já ficou meio decepcionado e ele foi bem vestido, vestiu a melhor roupa que ele tinha, mas não chegava aos pés do traje daqueles advogados de cidade grande. O paletó dele estava manchado, né? Manchado de suor, de poeira, a calça pescando. Então ele, em frente aos outros advogados, ele não estava assim bem vestido, né? E aí quando apresentaram ele a esse advogado que ia ser o principal, que tinha também o nome ali na cidade, esse advogado meio que humilhou ele, falou: o que ele está fazendo aqui? Se não for para ter alguém à minha altura do meu lado, eu não vou participar disso, né? Meio que ofendeu ele. E ali ele engoliu aquilo, fingiu que não ouviu e foi, né, pro julgamento. E os outros 3 advogados já tinham planejado deixar ele meio de lado, né? Já estavam combinando quem ia falar primeiro, e ele já tinha feito já o resumo dele. E na hora de falar, só 2 poderiam falar. E meio que na hora ali não ia deixar ele falar, mas como ele tinha sido contratado primeiro, ele tinha o direito de falar. Mas aí
ele meio que cedeu a vez dele, porque ele percebeu que ele estava sendo deixado de lado, cedeu a vez dele, e esse outro advogado, que o nome dele era Stanton, falou, então tudo bem, eu falo no seu lugar. Ele falou, a não ser que você queira falar no meu lugar, Stanton. E ele, não, claro, então eu falo. E ali ele meio que foi excluído e saiu. E depois passaram os dias, né, todos os advogados se reuniam, e ele nunca era chamado para essas reuniões, né, e foi deixado de lado, assim. E ali ele foi ficando meio chateado, mas ele decidiu, eu fui pago para vir aqui, então eu vou participar do julgamento. Ele voltou para a sala de julgamento e ficou lá mesmo na plateia assistindo, né? E não participou lá da defesa. Quando ele ouviu esse homem que humilhou ele, o Stanton, falar o seu discurso de defesa, ele ficou tão admirado com a inteligência dele, com os argumentos que ele usou, que ele esqueceu que aquele homem humilhou ele e ficou só admirando como ele era inteligente, como ele usou bem as palavras, como ele fez um discurso ali maravilhoso. E ali naquele momento, depois ele foi para casa e conversou com um amigo e falou assim, eu tenho que voltar a estudar direito. Então ele esqueceu o que o homem tinha feito para ele naquele momento e percebeu que ele, como advogado, ele era brilhante, né? Era diferente daquele homem grosso e preconceituoso, né, que falou com ele. Ele era um homem brilhante, então ele viu que ele não chegava realmente aos pés dele. Ele tinha que estudar mais, ele tinha que se portar melhor. E dali para frente ele decidiu se portar melhor, estudou mais, né, mudou seu modo de andar, de se vestir. E dali, aquele julgamento eles venceram, né, o cliente dele ganhou a causa por causa do discurso desse homem, do Stanton. E depois ele recebeu o cheque com os honorários em casa, mas ele devolveu o cheque, devolveu e explicou que ele não fez nada, ele não usou nem o discurso dele, não fez o que ele foi chamado para fazer. Mas o homem que contratou ele ficou tão envergonhado, né, por ter deixado ele de lado, que mandou novamente o cheque. Como ele estava numa situação difícil financeiramente, ele aceitou dessa segunda vez, dividiu com o sócio dele, e aquele cheque, aquele valor que ele tinha recebido, né, que era muito alto na época para ele, foi o que ajudou ele a financiar a campanha, que ele começou a se envolver com política, que era uma paixão que ele tinha, e logo depois ele virou presidente dos Estados Unidos. Isso tudo porque ele decidiu, né, se aperfeiçoar, ele viu ali que ele tinha um ponto fraco, que ele não era realmente tão bom quanto os outros advogados da cidade grande. E em vez de ele deixar aquilo magoar ele se sentir inferiorizado, não, ele usou aquilo para pensar, realmente eu não chego aos pés deles, né? E ele usou aquilo para se aperfeiçoar. E ali ele virou depois o presidente dos Estados Unidos. E quando ele virou presidente dos Estados Unidos, esse Stanton era da oposição, foi o que mais se opôs a ele. Mas depois ele chamou ele para ser o ministro da Defesa, porque ele sabia do brilhantismo dele. Então ele deixou aquilo tudo de lado, aquela mágoa do passado, que ele não guardou, e chamou ele para ser o ministro da Defesa, porque sabia que ele era um homem brilhante. E dali depois eles acabaram virando amigos, né? E isso tudo se resolveu porque ele não guardou aquela mágoa, ele aprendeu com aquilo. Então é uma história bacana. Eu dei uma resumida rápida, né? Não contei detalhes dos nomes, porque é muita coisa para guardar. Mas isso mostra, né, que ele foi humilde no sentido de ver onde ele estava errando, né, o que ele tinha de ponto fraco e aperfeiçoar isso. Isso é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, não achar que a gente sabe tudo, né? Às vezes a gente é bom em uma coisa e de repente tem pessoas que se fecham para aprender coisas novas ou até aquilo que ela é especialista, ela, não, isso aqui eu entendo, né, não tem melhor que eu. Acho que isso atrapalha um pouco a gente no nosso desenvolvimento pessoal, nossa forma de lidar com as pessoas também. Então essa é a reflexão que fica nessa história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe também com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Assim que eu lançar, que eu publicar o vídeo, você vai ver em primeira mão aí. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? Para você assistir. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.